A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre o conceito de formação discursiva. Por que a ideia de formação discursiva, um conceito formulado pelo Michel Foucault, é tão importante para a análise do discurso pragmática? Porque com a ideia de formação discursiva, o Foucault ele dá um giro no modo de se compreender como que as coisas, as instituições, os discursos, as práticas, tudo se forma. Então é uma ideia de como que as coisas nascem, como que as coisas morrem. Como assim, Ronaldo? Vamos lá, vamos pensar a psicanálise. Eu gosto muito de falar da psicanálise e nós psicanalistas gostamos muito de falar da história da psicanálise. Mas a gente tem que entender que a psicanálise, antes de tudo, como que ela surgiu? Ela surgiu justamente no seio da medicina. E essa ideia de seio, né, é um termo que a gente migra da medicina, que é justamente aquela cavidade onde algo pode estar ali dentro e que ela não tem exatamente algo ali. E a psicanálise ela surge num espaço onde o discurso médico não preenchia. Ali justamente a loucura, a histeria, na época a medicina não explicava, sobretudo a histeria. Por que a histeria? Diferenciando aí da loucura. Porque naquele tempo tinha um tipo específico de sintoma que era bastante comum e intrigava os neurologistas, que eram as conversões histéricas, as paralisias, né? A pessoa tinha um lado que ela paralisava, um braço que ela paralisava, ou ela ficava muda. E com a hipnose, ela voltava a falar e via que não tinha nenhum problema neurológico. E a medicina não respondia a isso. E o Freud cria a psicanálise a partir desse espaço. E ele fala para médicos, ele discute a partir do discurso médico. Ele que era médico, um dos maiores neurologistas, mais estudiosos neurologistas, apesar de dizer que ele não gostava tanto assim da medicina e que não se via tão médico assim, é com esse discurso que ele vai construindo a psicanálise. Como que a gente pensa a ideia de formação discursiva aqui? Você tem um discurso médico e o Freud vai se opondo a esse discurso médico e vai construindo algo novo aqui. E nesse algo novo que ele vai construindo, ele encontra a resistência, e aqui a gente está falando da ideia de poder-resistência que o Foucault fala, que é associada a essa ideia de formação discursiva. Ele vai encontrando a resistência da antropologia, por exemplo. Então a antropologia era o lugar onde se pensava o humano, o sujeito na época. E aí ele começa a discutir com a antropologia. Ele cria ali um método de estudar e de conversar também com os antropólogos, e o discurso psicanalítico começa também a ganhar essa forma. Então, vá já pensando e percebendo que a ideia de formação discursiva por Foucault tem essa flexibilidade, essa coisa maleável, que vai se dando em meio à relação de poder com outros discursos. Ou seja, um discurso ele sempre se faz na oposição a um outro discurso, ou se contrapondo, ou se apoiando, ou dando mais força, ou se ancorando, ou partindo de um outro discurso. Sempre, de alguma forma, ele tem alguma relação com outros discursos. E aqui eu estou desenhando quais são, por exemplo, alguns dos discursos com os quais o Freud teve que lidar para construir a psicanálise. E o outro discurso era o discurso da linguística da época, ou de como se constrói o sentido das coisas. A partir deste caminho que ele vai construindo a psicanálise. Então, quando a gente pensa pela ideia de formação discursiva, como eu disse, há uma instabilidade bastante constante. E a psicanálise, ela se fez
justamente nesse meio onde o Freud foi instituindo ela. E outros discursos foram ficando pelo caminho. Então, a história que a gente conhece, né, mesmo que seja só a história da psicanálise, é a história que vigorou. Então, quando a gente pensa Melanie Klein, pensa Winnicott Beale, né, ali na escola inglesa, Reich, pensa o Lacan por outro caminho, né, pensa o Jung, que depois não construiu a psicologia analítica, né, deixou de ser psicanalista, tem toda a história da expulsão do Jung da sociedade de psicanálise. A gente está vendo os discursos que vigoraram, mas tiveram também os que foram soterrados, aqueles que foram esquecidos. E que são esquecidos não porque são menos verdadeiros necessariamente, ou porque são menos lógicos, ou menos interessantes, ou menos funcionais, mas que no jogo de forças, nesse movimento das formações discursivas, eles foram se apagando, eles foram ficando pelo caminho, enquanto outros foram ganhando vigor, ganhando força e se sobrepondo e ganhando mais espaço mesmo, ganhando a sociedade, convencendo toda uma cultura, toda uma sociedade. Então, desse modo, o Foucault inaugura um jeito de se pensar e se fazer a história da construção de um saber de uma forma que antes não se fazia, de entender justamente esses jogos que vão aí dando essa forma. Então, a psicanálise não é a psicanálise de hoje à toa, é por todos esses jogos que tem muito mais acaso e acontecimento do que uma coisa linear e muito bem estruturada que a gente pode ter a ilusão de construir se a gente olha de trás para frente. Então, para finalizar, o conceito de formação discursiva traz para a gente essa ideia do quanto que é maleável o discurso, o quanto que as instituições têm essa dimensão instável, flexível, maleável, muito menos dura e rígida como se poderia pensar num outro jeito de se pensar, que, como disse, né, tem um jeito estruturalista que pensa essa coisa um pouco mais rígida. Aqui a gente vai pensar dessa forma mais vetorial, mais ao acaso, ao gosto do acontecimento, como gostaria Foucault. Te vejo no próximo vídeo.